Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Líderes de Sucesso. Eu sou o Thiago Balbinotti, sou sócio da Plano B Martech, uma empresa de marketing e tecnologia, e estou aqui hoje muito bem acompanhado, Matheus, meu parceiro de sempre aí, Gabriel também hoje que é nosso convidado, para mais um episódio aí do Líderes de Sucesso. Então, Matheus, por favor, se apresenta aí e apresenta o nosso convidado. Com certeza. Bom, pessoal, mais um Líder de Sucesso. Eu sou o Matheus Lorenzi, sou sócio e cofundador da Rosseto e Lorenzi Estratégia e Gestão de Negócios. E hoje mais um podcast aí com o nosso ilustre, querido amigo Gabriel da GMS. Vamos conhecer essa história incrível e vai ser um grande papo logo na sequência aí. Então, Gabriel, tu pode te apresentar brevemente e a gente vai iniciar o papo logo mais. Me chamo Gabriel, eu sou gestor da GMS Comunicação Visual. Nós somos uma empresa especialista em fachadas, né? A gente constrói desde totem, pórticos, né? E a gente está aí no mercado para ajudar o empreendedor que está querendo começar o seu negócio mostrando o empoderamento do produto que ele vende, né? A gente se preocupa muito em ajudar ele a atingir o resultado e mostrar a essência do serviço dele através da primeira apresentação que o cliente dele tem quando olha para a empresa dele, né? Que é pela fachada. A primeira imagem diz que é que fica, né? Diz que é que fica. Bom, mas pessoal, vamos para os nossos comerciais. Na sequência, a gente segue a conversa aqui com o Gabriel. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, Gabriel, eu sou publicitário, então um pouquinho da área de comunicação visual eu já me envolvi, por mais que nos últimos anos a gente se direcionou muito mais para a tecnologia, né? Mas como eu comentei antes, a gente sabe que a primeira impressão, né, a primeira imagem é aquela que fica. E já tive a oportunidade de trabalhar e prestar alguns serviços lá no início da Plano B, né, que envolvia a parte de comunicação visual. Mas assim, acho que para a gente poder começar aqui a conversa e contextualizar, por mais que talvez eu conheça já um pouquinho, né, mais da tua área de trabalho, mas para o pessoal que está nos acompanhando, né, entender, explica um pouquinho mais o que realmente, né, envolve a comunicação visual, o trabalho de vocês, que é sim a parte da fachada, mas tem vários tipos, né, tem várias formas de fazer, tem várias formas de resolver isso e de realmente usar isso como uma porta de entrada mesmo, um chamariz, uma valorização para a empresa, para o negócio, para aquilo que vai estar sendo ali trabalhado da porta para dentro, né? Dá para dizer assim. Por mais que vocês também fazem o trabalho da porta para dentro, né? Não é só a fachada em si. Então, conta um pouquinho melhor aí, contextualiza um pouquinho melhor o trabalho de vocês para quem está nos acompanhando entender o que a GMS faz, né? O que ela oferece hoje ao mercado. A gente atua na área da comunicação, né? A gente tem, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, centenas de empresas de comunicação visual. E uma empresa de comunicação visual, na prática, a gente trabalha fazendo placa. A gente quer comunicar com o cliente do nosso cliente. É a primeira impressão dele, né? O que ele está disposto a fazer, a vender ali, qual é o seu produto. Mas uma coisa que me acompanha desde sempre, desde o início do meu trabalho, é a questão de se o que eu estou vendendo ele realmente faz sentido para o cliente. De que forma que eu estou vendendo para ele vai ajudar ele e vai atingir o resultado esperado dele. Então, a comunicação visual é muito mais do que só botar uma placa em cima de um prédio, né? A gente faz uma visita técnica,
a gente vê da onde está vindo o fluxo de carro, se tem árvore, se tem placa, qual é a melhor matéria-prima para usar, às vezes qual é o investimento que o cliente está disposto e pode fazer, né, para poder indicar para ele o melhor produto, mostra um leque de opções. Então a gente tem fachadas hoje de lona, a fachada de ACM com luz interna, LED, que é a matéria-prima hoje mais visada para isso, né? E é praticamente isso, né? O cuidado, então. Tem cliente que precisa mostrar a marca. Então a gente vai por um caminho na hora de confeccionar a arte dele, na hora de executar a fachada dele. Tem cliente que quer vender. Então, o processo é outro. Tem cliente que quer mostrar, olha, meu ponto é aqui. Que o cliente dele, às vezes, está com dificuldade de ver ele. Então, eu sempre procuro ter uma conversa com o cliente. Às vezes, o cliente vem e me pede uma matéria-prima. A gente apresenta a matéria-prima que ele pediu, mas eu pergunto o porquê. O porquê que ele está escolhendo esse material, né? Para eu poder, como a gente trabalha com isso e vê isso todos os dias, poder fazer um conselho, né? Aconselhar ele em qual o melhor produto usar na hora. A ideia é resultado, é o resultado do cliente. Eu acho que muito mais do que uma venda é criar parcerias e isso gera network, né? Mais negócios. A primeira vez em que eu saí para vender na rua, há muitos anos atrás, talvez uns 17 anos atrás, eu saí com 24 cartões de visita. E a minha empresa é na Otto, desde então. E eu bati de porta em porta naquela época. E depois disso, nunca mais eu saí para fazer venda na rua. Foi tudo através de indicação. Até fazendo um parênteses aqui, né? É um dos motivos da gente também ter, né, esse contato, essa conexão. Querendo ou não, é por questão de indicação, por questão de networking do BNI, né, que a gente é membro. Então, eu e o Matheus já comentamos aqui algumas vezes, mas para o pessoal também saber, o Gabriel também faz parte aí do grupo do BNI, o mesmo grupo que nós, né, e querendo ou não, a gente sabe o poder que a indicação, né, a referência que a gente comenta lá dentro do BNI, ela tem, mas o quanto também esse networking, querendo ou não, ele vai além de negócios, né, acaba trazendo aí várias outras oportunidades, abrindo portas. E, querendo ou não, acho que tanto para nós quanto para os convidados que já passaram aqui, em algum momento ou outro, foi um ponto-chave do negócio, né? Foi ou no início, ou durante, ou a perpetuidade do negócio, ela passa muito por isso. Então é interessante, porque querendo ou não, essa indicação, esse network, né, esse boca a boca, ele desde sempre acaba abrindo portas e também unindo pessoas, né? A gente cria um relacionamento muito bom com as pessoas do BNI, né? É um grupo de empresários pensando... que pensa na mesma coisa, né? Evoluir, fazer network, evoluir o próprio negócio, ajudar. Eu tive a sorte de entrar no Business Days. O Thiago era nosso presidente e fez muito sentido na hora, né? Fechei com o BNI no mesmo dia. E o BNI é muito mais do que negócios, né? A gente acaba fazendo muita amizade lá dentro e são pessoas que vale a pena, que a gente quer ter funcionam, junto, né? E muitas vezes acabam te apoiando em outras frentes, e até mesmo às vezes como bons fornecedores. A única garantia é a evolução quando tu entra lá, né? O grupo puxa, né? Não adianta. E os negócios acabam virando consequência, né? Aí os negócios mesmo em si acabam virando consequência. Mas é legal, cara. Um dos pontos em que a gente trata muito lá na empresa, né? No setor Lorenzi, quando a gente vai fazer uma entrada mais pensando em crescimento, né? As empresas, elas têm que ter múltiplos canais de visualização, canais de aquisição, né? Então, querendo ou não, hoje tu tem que estar na internet, tem que estar no Instagram, tu tem que estar no LinkedIn, sei lá. Tu tem que ter um website, tem que tentar posicionar no Google, mas tu também tem que ter uma fachada condizente para aproveitar o ambiente que tu tá, porque tudo isso é uma comunicação, é uma maneira de tu atrair clientes pro teu negócio, né? E existe também o canal de referência, né? Que é o BNI e que é o canal quando tu faz um bom serviço, né? Que é o cara que te conhece te indicar. Então, e esse acaba sendo muito mais quente, né? Às vezes pode ser um pouco mais demorado, mas normalmente quando já vem direcionado e o sucesso é muito mais garantido, né? Então, tem que ter hoje cada vez mais a ser omnichannel, né? Que nem se fala no varejo.
Tu estar em múltiplas plataformas te comunicando de alguma forma, né? E o bacana do BNI é que o negócio às vezes chega fechado, né? Porque o Thiago faz uma indicação, referencia o Gabriel e o poder da indicação do Thiago, o poder da indicação do Matheus já chega com uma validação, né, muito forte. Exato. Mas retomando daí aqui, agora feito esse parênteses aqui, né, já que acho que é um detalhe importante até para o pessoal entender a nossa história, né, de como que a gente se conhece. Eu acho que uma coisa também que o Matheus agora comentou, e que eu já venho refletindo faz um tempo, né, e que envolve diretamente o trabalho de vocês, Gabriel, querendo ou não, a parte, né, a gente tem vários canais hoje de comunicação, o digital cada vez mais forte, mas a gente percebe, né, que apesar de todo esse crescimento, esse desenvolvimento do digital, não substitui o presencial, né? E tem muita empresa hoje nesse movimento já, voltando ao trabalho presencial. Tem coisas que nunca deixou de ser presencial, né? A gente tem que ir lá, não tem como. Até mesmo a medicina tem a telemedicina, mas a maioria das coisas tu tem que ter o contato com o médico, tu tem que ter um atendimento, tu tem que passar pelo procedimento. Então, nessa parte de comunicação offline, digamos assim, né? Como é que foi para a GMS, né? Passar, porque tu comentou aí 17 anos de história, querendo ou não, nesses 17 anos, com certeza tem muita história aí no meio, mas pegou esses últimos anos onde teve o boom do digital, teve pandemia também que impulsionou muito isso. Então, como é que foi para vocês, né, passarem e, com certeza, né, se adaptarem aos novos momentos, né, aos novos modelos de negócio, ao novo momento, seja com mais digital, menos digital, e querendo ou não, o presencial nunca deixou de existir. Sim. Né, mas com certeza isso acho que também influenciou, né, seja na comunicação de vocês mesmos como empresa, seja na própria questão, às vezes, de solução, de inovação, de tecnologia, para desenvolvimento do trabalho, né? Cara, a gente sabe que se tu chegar com um carro da hora para uma reunião, ele vai te ajudar a fechar negócio. Uhum. A gente sabe que talvez o relógio que tu esteja usando vai te ajudar a fechar um negócio. Agora tu imagina que tu marca uma reunião na tua empresa e o teu cliente chega lá para essa reunião, cara, a tua fachada é feia, o prédio que tu tá é feio, né? Então ele não foge muito, o físico ele acaba, a comunicação física, presencial ali, ela acaba não sofrendo tanto com o digital, porque as pessoas precisam ver, as pessoas são muito visuais, né? Então, assim como a gente se cuida, a gente se veste bem para as reuniões, quando o cliente chega no local da reunião, é bacana ter. E não tem porquê, né? Não é uma coisa, não tem porquê não fazer, não é uma coisa inacessível, né? Então, tu chega num hall de entrada, tu tem um logo bacana na parede, mostra um carinho teu com o teu cliente, porque tu te preparou para receber ele lá. Uhum. Tu não tá recebendo ele numa sala vazia, tu não tá recebendo ele em qualquer lugar, né? Assim como tu cuida de todas as outras coisas, a aparência também importa. Então, a questão do digital para fachada especificamente não interfere, né? A gente está com os painéis de LED chegando aí, então faz parte da cultura da empresa também. Não teria funcionado se não fosse assim. Eu comecei a minha empresa trabalhando com um adesivo de recorte. Uhum. Na época, meus clientes me conheciam por eu atender eles de bike e notebook nas costas, né? Sábado, domingo, até hoje, né? O cliente precisa de mim, eu tô lá. Mas eu fazia adesivinhos. As fachadas eram adesivadas, né? Então, a gente foi aprimorando e evoluindo junto com o mercado, né? Hoje a gente faz fachadas enormes e lindas aí com LED. A gente trabalha para empresas grandes, né? Então, a gente trabalha para franquias. A gente já teve a oportunidade de ir para uma franquia onde a gente atendeu quase 20 fachadas aqui no Rio Grande do Sul. Eles escolheram a nossa empresa para ir para o Paraná, fazer 4 fachadas para eles e a ambientação interna também. Depois da saída para o Paraná, a gente foi para o Ceará. Em 8 cidades diferentes, a gente fez 8 lojas completas. Da fachada, a ambientação interna. Porque a gente procura sempre resolver, né? A ideia é quando o cliente nos contrata, ele ganhar tempo.
Então isso é muito importante para mim. O cliente está bem assistido, o cliente saber que a gente é uma empresa que ele pode contar, que a gente vai estar disponível ali. Às vezes erros acontecem, mas para mim o importante é como a gente age depois desse erro, o que daí soluciona tudo, né? Então, ser uma empresa que busca entregar sempre a melhor qualidade, acompanha a tecnologia, então a gente já está olhando aí a questão de começar a trabalhar com os painéis de LED também, em seguida, é novidade lá na empresa. E por esse motivo eu acho que o digital ele acaba não influenciando na comunicação visual, né? Existem muitas formas de fazer divulgação, mas quando se trata de receber alguém no próprio ambiente, o digital não consegue ir lá e esperar a pessoa na porta do prédio, né? Algo dessa forma. Não, acho que até a questão mais, Gabriel, é isso que tu trouxe, assim, dos painéis mesmo, né? Da influência do digital para a comunicação digital. A comunicação visual, desculpa. O digital para a comunicação visual. Porque a gente sabe que está cada vez mais interativo. Então, por exemplo, cara, tu tem, que a gente falou, tem os painéis, depende do lugar que tu vai, tem painel interno, né? Então tem lá toda uma comunicação, seja painel de LED ou não. Às vezes bota uma televisão lá, mas também não fica às vezes, né, tão bem, o tamanho daí não favorece, né? O que conversa com a comunicação visual também, porque hoje a gente fabrica totens que eles envolvem essa televisão, esse painel de LED, para daqui a pouco ser algo móvel, ser algo mais atrativo. Não ficar só a TV ali, por exemplo. Exatamente. Né? Então, e até acho que é legal essa parte também tu comentar, porque da porta para dentro eu também vejo que às vezes as empresas têm muita demanda e não é tão óbvio assim pensar em quem resolve, sabe? Quem é que vai fazer a comunicação interna, né? Às vezes a gente relaciona muito a parte de comunicação visual com fachada, né? Com letreiro, com coisas desse tipo. Então acho que isso também é legal o pessoal conhecer e entender, né? Que também tem essa parte da porta para dentro, que é a comunicação interna. Então toda aquela parte de sinalização, a parte de ambientação também, dependendo como for, vocês também fazem, né? A gente faz. Hoje a gente tem a comunicação visual não só como publicidade, mas como decoração também. A gente hoje tem muito cliente que ele escolhe, em vez de pintar o prédio, fazer uma cobertura de ACM no prédio. Então, legal. A gente tem essa parte também, stand, feiras, a comunicação visual está presente ali e conversa muito, né? A questão digital, o painel de LED com a comunicação visual física. Você vai precisar de um pórtico dentro de uma feira, você vai precisar de uma adesivagem na parede. O estúdio do Maurício aqui é lindo, e quando a gente chega lá na frente tem um logo lindo da Fórmula Digital. Então, é diferente, né? Ele já tem muita... Eles têm muita TV, tem muita tecnologia. Tem muita tecnologia. Por que não ter um logo lá na frente? E eles de fato têm, né? Sim. Então, muito mais do que só comunicação, serve para decoração também. Decoração, feiras, eventos. Às vezes, a gente precisa indicar um cliente que ele não precisa gastar muito. É uma adesivagem que é para pouco tempo. A gente tem um material específico para isso, onde a gente consegue unir o útil ao agradável ali e atender de uma forma mais segura o cliente. Até por questões de custo, daí eu acho, né? Para se adequar. Isso mostra responsabilidade. Ele sabe que a gente está cuidando do dinheiro dele também. Não tô toda hora... O que eu já deixei de fazer de venda maior, porque eu percebi que o cliente ia ficar melhor assistido de outra maneira. Sim. Mas isso me trouxe recorrência. Sim. Isso faz com que o cliente volte na solução, volte de coração aberto, escute mais, é mais fácil, né? Confiança também. Confiança, né? Exatamente. Ganha confiança. Sim, focou na solução do cliente e pensou na estratégia de longo prazo, né? De retenção, e aí tu vai sempre tendo essa recorrência e ele vira também um canal, uma multiplicação para ti para outros potenciais clientes, né? Porque ele vai te indicar. Até porque hoje a comunicação também ela tá muito acessível, né? Tu não fala às vezes porque tu quer proteger o teu negócio, não, Muri, eu vou faturar mais, mas também nada impede o cliente daqui um pouquinho já descobrir essa informação e aí ficar pior ainda, né? Para ti. Então, a questão, querendo ou não, de confiança, desse relacionamento, né? De transparência, eu acho até dá para dizer assim, é algo que a gente percebe que hoje, não que antes não fosse importante, né? Mas hoje é imprescindível, porque hoje, cara, tu abre o ChatGPT lá, né? Eu vou perguntar lá, se tu não me falou, ele vai me falar. E aí, claro, às vezes ele fala também coisa que não é bem assim, né? Aí tem que confirmar com um especialista mesmo, né? Não dá para confiar só nele. Mas a informação, ela tá mais acessível, então a gente tem que ter esse ponderamento, digamos assim,
de trazer a realidade, de estudar bem o caso do cliente, o cenário do cliente. E aí até eu faço aqui um parênteses de algumas vezes que eu já escutei, quando a gente trabalhava mais nessa parte também. E aí só para entender, né, não que a gente fazia a parte da comunicação visual das fachadas, dos letreiros, mas nós como agência, a gente fazia o layout, né, fazia o desenho, dá para dizer assim, e trabalhava em parceria, né, com empresas como a do Gabriel, de comunicação visual, para aplicar aquela comunicação ali, aquele layout, aquele desenho na fachada ou em algum outro material interno, onde fosse. E muitas vezes a pessoa do outro lado ela não entendia. Por que tem todo o estudo? Até a questão, às vezes, de distância. Né? Qual que é a distância que eu vou estar visualizando? Qual que é o tamanho que a informação ela tem que estar? Né? Pô, vou botar um monte de informação lá, tá? Mas a pessoa que vai visualizar, ela tá longe. Ela não vai conseguir ler direito, ou ela não vai ter tempo para ler, como o Gabriel falou. Questão do carro, que lado que vem mais carro? Ah, legal. Quanto tempo num carro a pessoa consegue fazer a leitura do material, né? Da comunicação? Então tem toda uma ciência que quem não faz parte do meio, e não é obrigatório saber isso, mas que é interessante saber que o time do Gabriel lá, ele estuda, ele analisa, e ele pensa naquilo que realmente vai comunicar. Então não é só colocar algo lá. Vou estampar alguma coisa lá na minha fachada, na minha parede e tá resolvido. Acabou. Né? Isso aí qualquer um faz, entre aspas, né? Mas tem toda uma ciência por trás. Assim qualquer um faz. Exato. Tem toda uma ciência que influencia no resultado. Sim. E aí acho que essa preocupação do resultado, aí volta também para essa questão de, qual que é o material melhor? É algo que não vai precisar durar? Pode ser um material, talvez, né, que não tenha tanta resistência assim. Como também a gente vê muitas fachadas, às vezes, totalmente desbotadas, aquela coisa que você nem enxerga mais, porque provavelmente não trabalharam o melhor material, não consideraram o sol, né, tempo e tudo mais, que ia acabar influenciando na durabilidade, né, do material. Mas, Gabriel, todo esse conhecimento, ele não veio de agora, né? Ele não é algo que surgiu assim de uma hora para outra. Tem uma história aí por trás também de qualificação, até acho que para a gente conhecer também, né? Como é que foi começar a empreender, uma coisa que a gente geralmente aqui, a gente questiona, né, os nossos convidados, para compartilhar um pouquinho de como é que foi, né? Se já tinha essa visão lá no início, desde criança sonhava em empreender, ou se foi por questão de oportunidade, ou se foi por questão de necessidade. Cada um tem as suas histórias, né? Então conta um pouquinho para nós como é que foi o início aí, né, da tua jornada como empreendedor, e também antes, né, eu não sei se tu trabalhou antes em outros lugares, trabalhava na área ou não, ou às vezes a pessoa trabalhava numa área e depois vai empreender em outra completamente diferente, mas esse tipo de história é o que a gente gosta de escutar aqui também, às vezes é interessante também para o pessoal criar uma similaridade, né? Tem bastante coisa nessa história, cara, tem bastante ponto, assim, eu comecei a trabalhar com comunicação visual de uma forma muito diferente do que é hoje. Talvez há uns 18, 19 anos atrás. Trabalhar como comunicação visual. Mas o meu relacionamento com esse mundo de adesivagem, de desenho, ele começa antes, né? O meu pai ele tem até hoje, mas na época ele tinha uma loja de xerox. E eu lembro na primeira série, cara. Eu lembro na quarta série, a professora perguntando qual era o nosso sonho. E aquilo foi muito natural meu. Eu penso assim hoje, que legal. Mas bastante colegas estavam falando sobre Beto Carreiro, sobre coisas diversas, né? E eu falei, eu quero ter um negócio igual ao do meu pai. O meu negócio não é igual ao do meu pai, mas talvez tenha surgido ali, sabe? E anos depois, na casa do meu tio, ele me pediu para fazer um desenho da Puma, porque ele queria recortar num papel contact e colar no carro dele. Eu já tinha um histórico de desenho. Eu morei num internato dos 7 aos 14. Lá eu participei de alguns concursos de desenho. Eu lembro que o estandarte da igreja, lá em Gramado, Moreira, o estandarte da igreja foi um desenho
feito por mim. A gente tinha que escolher um versículo bíblico e aí representar aquele desenho. Foi uma questão bem bacana. Então, isso aconteceu algumas vezes durante a minha vida. Eu sempre gostei de desenhar. E eu desenhei esse logo da Puma para ele. A gente recortou, ele colou no carro. E isso há uns, talvez 20 anos atrás. Não tenho bem certeza do tempo. Os amigos dele gostaram e começaram a pedir também. E aí eu vi uma oportunidade. Antes disso, eu já tinha trabalhado como vendas de diversas formas, né? Já fui vendedor de loja de roupa, já fui vendedor de loja de artigos de couro. Eu já, antes dos meus 20 anos, eu vendia CD e DVD. Comprava aqui no centro de Porto Alegre os DVDs e vendia no bairro. Já vendi roupa como mochileiro também, né? Sempre teve relação com vendas ali. Então vendia prata, as coisinhas de prata. Sempre corria atrás. Sim. Sempre buscando alguma forma, né? Eu lembro muito claro que de uma conversa que eu tive diversas vezes na adolescência com meus amigos, né? O que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? A gente sempre chegava nesse momento nas conversas, né? Então eu sempre fui de correr atrás e aí eu vi uma oportunidade. Uma oportunidade simples, né? Uma brincadeira começou ali. Comecei a fazer os adesivos. Logo eu descobri que existiam máquinas que cortavam esses adesivos. Então eu consegui um empréstimo. E aí eu comprei uma máquina dessas, onde eu trabalhava, a máquina ficava em cima da minha cama. Eu ia trabalhar, eu colocava a máquina em cima da cama, depois trabalhava, guardava ela no armário, fazia dentro de casa. Eu trabalhei algum tempo e aí onde começou, de fato, a comunicação visual. Essa era uma máquina de imprimir adesivo. Essa é uma máquina de cortar adesivo. Cortar adesivo. A gente pega o adesivo na cor sólida. Eu quero fazer adesivos vermelhos. Vai ser um tom de vermelho. Bota um vermelho ali, ela corta um logo, corta um letreiro, corta uma frase. Legal. Né? Foi febre durante um tempo os adesivos decorativos, que você coloca a frase nas paredes com adesivo. Sim. Essa era a máquina. Legal. E aí eu trabalhei numa empresa de engenharia, a Virtual Engenharia. E ali eu trabalhava meio turno, eu era estagiário. E o dono da empresa mandava confeccionar placas grandes de obra. E conversa vai, conversa vem. Um dia eu falei para ele, olha, eu acho que eu consigo fazer essa placa. Eu já tinha os adesivos, nunca foi mistério para mim trabalho manual, né? Então, as minhas primeiras placas mesmo de comunicação visual, eu fiz pro Dr. Marcílio. E ele era um engenheiro ali. E ali começou a minha história. Aprendi a negociar com ele, aprendi as minhas primeiras tratativas ali, as primeiras placas que eu confeccionei foi ali. Então, surgiu de uma brincadeira, de um logo que foi desenhado, a ideia de comprar a máquina e foi evoluindo. A história dos 24 cartões de visita foi bem depois disso. Foi depois disso. Aí tu já estava meio que definido daí que tu ia trabalhar com isso, né? Nesse momento dos cartões aí. Tava buscando, eu vi, dá pra tentar, dá pra conseguir alguma coisa. E me coloquei no mercado. E deu certo. Eu comecei nessa empresa, se eu não me engano, trabalhando o dia todo. E aí a gente reduziu para meio turno. Aí meio turno eu trabalhava no almoxarifado da empresa e meio turno eu fazia as placas. E aí logo em seguida eu parei e comecei a trabalhar só com isso. E aí fiquei conhecido pelos clientes e atender eles de bicicleta, né? Bicicleta, notebook nas costas. Apelidado de sempre às ordens. Não tinha horário. Eu fui o cara que no passado levantei da mesa do almoço de domingo porque a minha cliente só podia me atender naquela hora. Eu levantei da mesa e fui lá atender ela. Nunca tive ruim para horário de trabalho. Datas comemorativas, muitas vezes. Páscoa, Natal. Sempre fazendo o que precisava ser feito, né? Sim. Foi mais ou menos por aí que começou. Pô, mas então já tinha uma certa visão aí de negócio, né? Por mais tinha uma vontade, uma necessidade. Mas eu digo uma visão porque, assim, tu querendo ou não tem um histórico de família, dá pra dizer assim, com o teu pai, né? Que tem um negócio.
E, querendo ou não, isso alguma coisa se despertou ali, porque desde a 4ª série que tu comentou, né? Tu já tinha essa vontade. Aí, claro, no que talvez tu ainda não tinha visão, mas aí depois a própria vida, talvez dá pra dizer assim, ela foi se encarregando de te mostrar, né? Mas eu digo a visão porque tu poderia ter feito aquela parte ali, por exemplo, dos adesivos e tudo mais, e ter deixado assim, não ter feito empréstimo, não ter comprado uma máquina, não ter tentado, né? Poderia simplesmente ter deixado, olha, legal, foi uma coisa bacana aí, gostei, legal, e acabou, né? Mas tu começou já a ver ali que tinha algumas oportunidades. E eu acho que isso é interessante também, porque, se eu entendi bem, né? Teve um tempo até isso começar a acontecer e efetivar, então, a GMS, né? Teve um período ali onde tu foi, querendo ou não, validando o teu modelo de negócio. Acho que dá para chamar dessa forma, né? Foi vivendo a experiência raiz, né, cara? Exato. Que é o que a maioria faz. Tu começa com uma coisa, vou testar isso aqui, vou testar aquilo ali, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, tentativa e erro. O mercado vai mudando, tu vai te adaptando, né? Eu acho que até isso é uma coisa que vocês veem muito também lá, né, Matheus? Às vezes o empresário, ele quer montar o negócio e ele já quer montar o negócio pronto. Eu vou abrir minha loja assim, ou eu vou abrir minha empresa assim. E a gente sabe que na vida real não é assim que funciona. Não é assim. Não é bem assim que funciona, né? E aí começam a aparecer os problemas, né? E eu acho que uma coisa que o Gabriel falou, que eu tenho para mim também muito, e em qualquer trabalho, em qualquer projeto, ainda mais nós que trabalhamos com tecnologia, então eu vou falar da minha área, tá? Uma das poucas certezas que a gente pode ter é que vai ter problema. Vai ter algum imprevisto, vai ter alguma situação ali, pode ser a tecnologia que for, o sistema que for, o projeto que for, pequeno, médio, grande, vai ter algum problema em algum momento, né? Vai ter algum desgaste, vai ter algum imprevisto, alguma coisa, que não é uma coisa que tu decide hoje e resolve amanhã. Passa um tempo e esse tempo ele começa a ficar, né? Ele abre possibilidades aí de acontecer, de ter esses incidentes. Mas a gente sempre teve um perfil, inclusive quando a gente começou lá, Plano B, né? Nosso slogan era soluções e comunicação. Né? Por quê? O nosso objetivo era solucionar. Então, problema vai ter? Vai ter. Situações adversas vão ter, imprevistos, erros, né? Vai ter também, mas a gente se comprometeu em resolver. E acho que hoje é um dos maiores desafios hoje, né? Que a gente encontra, tanto com profissionais, mas voltando aqui para o assunto da questão das empresas, é solucionar. E como tu vai reagir? Problema tu vai ter. Como é que tu vai reagir? E aí acho que entra muito o papel de vocês também, junto com o empresário, né? Porque o empresário, às vezes, ele está muito ali focado naquilo ali, ele não consegue ter um afastamento para ver umas outras soluções, e aí ele começa a entrar num momento ali de desgaste muito grande, né? Virou o bombeiro, né? Você tá lá sempre só apagando incêndio, e tu nunca tira um tempo para pensar no que vai solucionar aqueles problemas, né? Então, e muitas vezes são trabalhos chatos e árduos, né? O cara corrigir o processo, tu fazer lá, estabelecer as rotinas e os rituais de gestão, isso a gente preza muito. Então, são coisas simples, na verdade, só que elas têm que ser feitas constantemente para que a tua realidade mude. A gente foca muito no resultado, eu quero aquilo lá. Mas aquilo lá é a consequência da situação, né? Antes disso tem um outro passo, né? Qual que é o sistema que eu tenho que ter, ou quais são os rituais, os processos que eu preciso ter para eu atingir o resultado que eu quero, não é só o resultado, né? Então, muitas vezes a gente acaba, às vezes, pela correria, por preguiça, ou qualquer coisa, ou desconhecimento, sei lá, tu acaba furando os processos, muitas vezes o próprio dono é o cara que mais atrapalha, porque ele vai lá e fura as coisas, e aí tu não consegue sair do modo incêndio porque tu mesmo não estabeleceu o sistema que deveria ter. Então, é muito comum, principalmente empresas que estão em crescimento, então, né, saindo desse modo empreendedor para se tornar um empresário, começa a ter time, começa a ter, né, mais demandas. Então, é muito comum, né, cara? E tu já deve ter vivido isso no teu negócio. Sim. Tu já tem há um tempo, né? Sim. Então... Na verdade, a gente já viveu alguma... Eu brinco que é uma montanha-russa, né? Empreender é uma montanha-russa. E eu nem tenho 17 anos, que nem o Gabriel aqui, mas em 10 anos que a gente tem aí a Plano B, a gente já teve alguns altos e baixos, né? E teve vários momentos que a gente teve que... Ou pegou auxílio disso, né? Ou internamente a gente teve que internalizar justamente isso. Parar, pensar e redefinir processos.
Porque se a gente só fica fazendo, chega num momento que aquilo ali vai estourar, né? Ou tu estoura como pessoa, tu não aguenta o ritmo e a sequência, né, de problemas, ou o negócio, né? Ele não se sustenta, ele acaba tendo uma explosão, dá para dizer assim, geralmente no financeiro, né? Acaba tendo problema no financeiro. Sim, porque ele é o resultado. Exato, é o resultado. O problema financeiro. Não, o problema são outras coisas que foram feitas que acabou no financeiro. O cara sem dinheiro, endividado e tudo mais. E aí, até voltando para ti, Gabriel, aproveitando o assunto, né? Tu começou falando que tu começou com uma bicicleta, atendendo ali, cara, muito interessante, muito legal, assim, alguém que começou novo. É um cara novo, tu falou que já faz anos, então deve ter começado com 20 e poucos anos. Menos. Essa máquina que eu comprei com 20 anos. Imagina. Bem novo. Mas antes disso foi a questão do desenho, né? Sim. Isso que o Thiago comentou sobre uma das poucas certezas que a gente tem é que a gente vai ter problemas. Até eu entender isso foi apavorante, porque e ainda assusta um pouco hoje. Eu comecei a empresa sem nenhum planejamento. Eu não comecei a empresa, vou abrir uma empresa que vai dar certo. Sim. Durante anos na minha vida eu pensei, será que isso um dia vai dar certo? Sim. E aí comecei como chão de fábrica, né? Eu lembro lá no início vezes em que eu trabalhei que em algum momento eu chorei enquanto estava instalando algum material. Sim. Porque eu não sabia se ia dar certo, se as coisas iam dar certo na próxima semana, né? E aí teve a capacitação, onde eu buscava aprender, fazer coisas novas, materiais novos, como montava algo de uma forma prática, né? Teve um momento na compra das máquinas que eu durante muito tempo eu terceirizava o serviço. E hoje, graças a Deus, e aos colaboradores principalmente, não dá para dizer que os colaboradores principalmente, né, botar na frente de Deus, mas graças a Deus e aos colaboradores, só é possível o que a GMS faz hoje por causa deles. A gente conseguiu comprar todas as máquinas que a gente precisa para se apresentar no mercado como uma comunicação visual. Então hoje a gente consegue entregar serviços mais baratos, mais rápido, né, de uma forma muito mais profissional, porque a gente tem impressora, a gente tem router, a gente tem máquina de solda banner, impressão 3D, a gente está fazendo letra com impressão 3D já, e isso tudo por conta dos colaboradores. Então eu tive um momento de eu aprender a trabalhar, onde eu era chão de fábrica. Eu lembro da primeira régua, do primeiro estilete que eu comprei, que eu me emocionei com o pagamento de um serviço. Aí tem a questão de contratar pessoas. Eu contratei um coach específico de comunicação visual. E ele morava em Itajaí, se eu não me engano. Ele veio, passou um dia na empresa, e ele me apresentou lá como uma empresa de um homem só. Foi bacana, eu achei isso bacana na época, e eu realmente era uma empresa de um homem só. Eu fazia 100% de tudo. Hoje eu ainda faço muito de tudo. Logo mais a gente vai falar isso, eu estou contando muito com o Matheus, que ele é o nosso último passo agora de desenvolvimento e evolução da empresa, é contar com ele, com a equipe dele para nos ajudar com isso. Mas eu era a empresa de um homem só. Sim. E hoje eu tenho 8 colaboradores comigo, e eu só tenho os 8 porque um dia foram 2, 3 que foram Sim. me ajudando a crescer. E aí eu cheguei num momento assustador que nossa, como as coisas dão errado. E aí eu percebi que eu tinha que, a partir de agora, deixar de ser o Gabriel que instalava adesivo, que buscava técnicas de produção, para focar na gestão da empresa e resolver os problemas que aparecem, né? E não dá para resolver tudo sozinho, até porque o meu nicho de estudo e as oportunidades que eu busquei para mim na vida não foram para isso, né? Eu comecei... Sim, na parte da operação para fazer... na operação, buscando dar certo. Então hoje
é contar com pessoas, né? Eu acho que a gente não precisa saber de tudo, desde que a gente possa buscar a pessoa certa para nos ajudar com isso. Então, sim, o Matheus já está nos ajudando, já estou vendo alguma coisa de TI com o Thiago também. E como é que foi essa jornada de transformação para ti, dentro, né, do cara lá que começou sozinho, e hoje tu tem um time, tem uma outra responsabilidade, já tem que ter uma outra mentalidade, né? E como é que foi dessa jornada? Onde é que tu mais sentiu dificuldade? Onde que tu sentiu que tu poderia ter feito diferente? E outra coisa que tu acha assim, isso aqui eu acho que eu fiz certo. Porque cada um vive uma experiência, né? E é difícil, porque a mentalidade muda demais. Tu sair do cara fazedor, do cara que tem que ser o resolvedor de problema, tem que treinar, tem que pensar na expansão, tem que pensar no dinheiro, no investimento e tudo mais, né? Cara, pra mim foi inevitável, porque chega um momento em que tu percebe que tu tem que transcender, tu tem que passar de onde tu tá, né? Então, nunca foi muito fácil, então escolher um ponto difícil para falar é meio complicado, mas eu sei aonde começaram as coisas darem mais certo. Que foi onde eu deixei de ser o Gabriel a empresa de um homem só, e eu comecei a contar com pessoas, e aí uma das grandes dificuldades é escolher as pessoas que tu vai contar também. A gente tem que aprender a enxergar as pessoas e a intenção das pessoas. Mas a vida da empresa começou a mudar quando eu comecei a contratar pessoas. Então, foi tudo em cima dos colaboradores, sabe? A ajuda deles. Então, eu tento trazer eles sempre muito perto de mim. Não é fácil. Cada colaborador, eles têm uma necessidade diferente, né? Eles precisam de uma atenção diferente. E, além de crescer a empresa, ajudar cada um a crescer de uma forma individual e conseguir fazer um plano de carreira também. Então, a gente passa a deixar de ser a pessoa que produz, que instala adesivo. A gente tem que aprender a lidar e ajudar pessoas. Então, o momento mais difícil e o melhor momento, eu acho que são o mesmo. É contar com pessoas e desenvolver equipe para ir daqui para frente. É por conta deles que eu posso estar aqui com vocês hoje, né? Sim. Então, eu acho que o mais difícil e o melhor é a mesma coisa. Isso legal. É interessante porque, assim, mesmo com planejamento, esse desafio ele não ia assumir, né? Eu até posso falar por mim. E eu até fiz um planejamento, até porque ia ser meio incoerente, né? Montar o nome da empresa Plano B e não ter um plano. Né? Mas quando eu montei o plano, lá atrás, eu lembro até hoje, porque foi uma situação bem atípica, né? Eu estava num momento muito com muitas certezas, e uma delas era o negócio que eu estava montando ali. Claro, eu já tinha também uma certa experiência, né? Então até muita semelhança um pouco com a história do Gabriel. E aí chegou um momento que eu disse, não, então agora eu vou empreender, então realmente vai ser isso que eu vou fazer. E aí sim eu parei para fazer um plano, e aí inclusive eu lembro muito bem que teve um final de semana que eu me tranquei dentro de casa, no meu quarto, para desenhar tudo, porque eu sempre gostei, no caso de desenhar, eu digo, botar as ideias no papel, literalmente, né? E eu sei lá quantos Red Bull eu tomei, até hoje eu não lembro quantos Red Bull eu tomei, sei que eu fiquei meio virado. Até fiz um merchan agora aqui, tinha que ter cortado a marca do energético. Mas mesmo com o plano, é muito interessante porque, assim, eu já tinha um histórico também da minha família de empreender, então eu já sabia dos desafios. Já contei aqui em outros momentos que a minha ideia não era empreender. Quando eu saí de trabalhar na empresa da família, eu fui trabalhar como funcionário, né? Fui trabalhar no mercado. E aí depois apareceu a oportunidade de empreender e eu decidi empreender. Aí eu montei um plano para isso. E uma coisa que eu também não esqueço desse momento é que na faculdade eu tive uma cadeira que era sobre planejamento estratégico, dentro da faculdade de publicidade, né? Mas era voltado ao planejamento estratégico para a área de marketing, publicidade, comunicação. E eu tive um professor nessa cadeira, que era, na época, também o coordenador do curso, um dos professores lá mais reconhecidos, que ele dizia assim, vocês vão ter que montar um plano e tudo mais, e já vou dar o maior ensinamento para vocês. Um plano, ele serve para ser o norte de vocês. E a maior certeza que vocês podem ter é que o que não vai acontecer é o que está no plano. Eu disse, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui não é ilógico, tu está me dizendo que eu estou montando um plano para saber aquilo que não vai acontecer. Ele disse, sim, porque o plano, na verdade, as coisas vão acontecer
próximas, paralelo, um pouco para lá, um pouco para cá, mas o plano mesmo em si é o que não vai acontecer. E foi literalmente o que aconteceu no meu negócio. O plano mesmo que eu montei não aconteceu. E por um lado bom também, né? Porque eu nunca teria imaginado, por exemplo, 10 anos depois, a gente estar uma parceria com a TOTUS, ser um dos parceiros mais reconhecidos aqui no Rio Grande do Sul do RD Station, estar participando de eventos, poder também compartilhar os nossos cases no evento como foi o RD Summit. Então, isso lá atrás, eu não tinha nem como planejar. E aí acabou saindo do meu planejamento. Por mais que eu tinha a intenção, o desejo, a vontade, né, de chegar nos patamares que a gente está hoje, mas são planos que a gente, às vezes, tem muito limite, né, do momento onde a gente está. Então, tanto o limite para o lado ruim, porque às vezes a gente não tem todo o conhecimento, a gente é surpreendido, mas também tem algumas surpresas boas aí nessa jornada, né? Dá para dizer assim. Como diz o grande filósofo Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano, até tomar um soco na cara, né? Até tomar o primeiro soco. Então, acho que isso é interessante, Gabriel, porque talvez a questão ali do plano, né? Tu não tinha um plano, mas tu tinha uma visão, que foi o que eu falei antes. E, principalmente, tu tinha a determinação. Porque essa de, sair, bater em porta, entregar cartão, o pessoal hoje acha que, é só... Cara, vai e toma um não. Vai, a pessoa não quer te receber. Vai, a pessoa acha que tu, sei lá, alguém não é uma boa pessoa, nem quer falar direito contigo, te trata mal. Ou não tá com tempo. Não tá com tempo. Poxa, vai e faz essa experiência ainda hoje e vê como é que é. Não é fácil, cara. É resiliência. E aí depois tu toma um sim. Vai agora. Exato. Às vezes você vai e agora como é que eu faço? Né? Então, exatamente. Mas essa do plano, eu acho que o grande ponto do planejamento é exatamente isso. Antigamente, tu tinha até um mundo um poupouco mais estável, né? As grandes empresas faziam planejamento de 5, 10 anos e tudo mais. E conseguia seguir mais ou menos próximo, né? Hoje o mundo é muito volátil, muda demais, como a gente falou, né? Começou com adesivo, foi para a placa de lona, depois a placa de ACM, agora vai LED, daqui a pouco sei lá o que vai ser, né? Então a gente tem que se adaptar. Mas para mim, o grande ponto do plano, que eu gosto muito de insistir assim nos clientes, depois que a gente consegue arrumar a casa, né? É tu ter esse norte que ele vai te direcionar, assim, te dar clareza para algumas coisas, mas ele, além disso, é muito importante o ritual de tu acompanhar o plano. É verdade. É o ritual de tu acompanhar isso, tu parar um tempo, te debruçar e estudar. Pô, eu tinha planejado isso aqui. Eu cheguei nisso aqui. O que aconteceu? É esse ritual que faz a grande diferença. Porque daí aqui tu vai começar a corrigir o que acertou, o que deu errado, e tu vai, esse aqui deu certo. E aí tu vai ajustando o caminho para tentar chegar lá no grande objetivo que tu traçou no plano inicial, né? Então essa parte da rotina, na verdade são pequenas coisas que transformam a coisa grande, né? Não é... A gente sempre pensa naquele grande cara que foi lá e fez o gol de bicicleta, o Michael Jordan que fez uma cesta, assim. Mas, cara, todo dia ele acordava cedo, fazia treino, repetia, olhava o vídeo, a jogada errada. E é isso que, na verdade, essas pequenas coisas que vão trazer o grande resultado. Isso é muito difícil quando tu entra numa empresa, tu conseguir estabelecer, né? Porque a gente sempre fica pensando nos grandes objetivos e esquece desse sistema que é o que vai fazer a roda girar, né? E muitas vezes a empresa monta o plano até, mas monta uma vez, deixa lá, põe na gaveta, vai lembrar de novo ano que vem, o final do ano agora. Meta, agora eu vou olhar como é que estava o plano, né? 12 meses depois. Exatamente. Mas uma coisa também que eu acho que é interessante, aí vou pedir a opinião do Gabriel, mas antes eu vou falar a minha, né? E aí depois também o Matheus pode compartilhar dele. Lá atrás, como eu falei antes, eu tinha muitas certezas. Então o meu plano, quando eu montei, ele foi baseado em cima de certezas. E, cara, o que a gente depois aprende é que a gente menos sabe, na verdade, né? O que mais tem é o que a gente menos sabe. E essas certezas, querendo ou não, num plano, elas às vezes acabam acabam botando esse plano de uma maneira, às vezes, ou muito positiva, né? Ou a gente deixa de olhar o todo, ou a gente deixa de considerar o famoso, né? Ameaças, né? Dificuldades e tudo mais. A gente vai muitas vezes para um lado ou para o outro, acaba ficando tendencioso, né? E com a experiência, eu vejo hoje de ter passado também por todas as áreas, porque eu comecei que nem o Gabriel, eu era uma empresa de um cara só, né? Na época a gente brinca que é urgência, né? Não é a agência, é urgência, né? Mas tu vai passando, né, por todas as áreas, e aí tu pega uma pessoa para fazer uma coisa, outra pessoa para fazer outra, mas tu já aprendeu a fazer aquilo ali, tu sabe como é que funciona.
E aí, poxa, agora, depois de um tempo, né, de alguns anos, tu parar para fazer um plano, um planejamento e tudo mais, é muito mais propício, tu tem muito mais embasamento do que lá no início, quando eu tinha, na verdade, um conhecimento óbvio menor, mas uma experiência muito menor também. E aí eu acho que é o desafio que o Gabriel comentou aqui, né? E aí quero ver a opinião de vocês também. Montar o plano hoje, ele é importante, é na verdade imprescindível. Lá atrás até dá para fazer sem ou fazer um plano como eu fiz ali, bem tendencioso, mas hoje, pela questão de onde chegou, das pessoas envolvidas e ter que sair do operacional, o plano já não é mais uma opção, mas também tu consegue montar um plano com muito mais embasamento, com muito mais conteúdo. E claro, tu pega o auxílio, né, como o Gabriel falou do Matheus, uma consultoria, tu tem um pessoal também te ajudando, que acho que mais até, né, Matheus, o trabalho de vocês é esses rituais, né, é fazer a empresa manter a visão daquilo que está sendo feito, revisitar o plano e tudo mais. Então acho que também no momento hoje, né, Gabriel, é a próxima etapa que vocês têm para fazer, e essa próxima etapa com muito mais embasamento e também mais segurança, porque tu tem as pessoas para fazer, não é só tu que tem que fazer, e aí sim tu consegue tirar um tempo para montar um planejamento, contar com uma consultoria, ter um direcionamento com mais propriedade, dá para dizer assim. É, exatamente isso. Eu comecei diferente de ti, né? A única coisa que eu tinha era incertezas. A única certeza que eu tinha era na minha e isso é de verdade, desde o meu primeiro trabalho, a única certeza que eu tinha era na entrega do produto final. Porque eu sempre fui um cara que eu planejei e via a possibilidade de dar certo o que eu estava fazendo. Então, às vezes com um pouco de medo, de receio, mas eu me precavia antes de qualquer serviço se eu ia conseguir entregar. Essa é a única certeza que eu tinha, que eu ia conseguir, e isso é de mim desde o início. Mas de resto, foi tudo incerteza, né? Eu não tinha plano. Meu plano sempre foi o trabalho, um depois do outro. E o que tu disse foi perfeito, né? Chega um momento em que isso acaba não funcionar mais, que precisa de organização, que precisa de gente. Então, aí isso começa a ser buscado, né? Eu fiz diversos cursos durante a minha vida, mas foram cursos de PNL, formação em PNL, formação em coach, fiz curso de venda, fiz curso de liderança. Então, planejamento empresarial, uma gestão, acabou não tendo, né? O que em algum momento refletiu, e aí foi a hora que a gente comentou antes, foi inevitável, precisou ser feito, né? Hoje eu tô tranquilo com isso. Hoje eu tô bem servido. Hoje eu tô tranquilo com isso porque a gente tá na mesa do Matheus aí, né? Tá podendo fazer parte dessa história. Uma das grandes coisas que o BNI me trouxe, né? Essas parcerias, né? Abrir portas também de fornecedor, não é só de cliente, né? Querendo ou não, acaba acontecendo muito, né? Oportunidades, como a gente está aqui fazendo podcast, como o Maurício da Forma, o pessoal do Líderes também faz parte do mesmo grupo, né? Então, a gente vai se comunicando e crescendo juntos, né? E aí, então, a gente está já indo para os finalmente do nosso grande episódio de hoje. E falando de planos, quais são os próximos passos aí do Gabriel e da GMS? Continuar a evolução, com certeza, por busca de produto e de matéria-prima para conseguir continuar servindo os nossos clientes, né? Mas o meu planejamento para o futuro, no momento, é deixar a GMS cada vez mais sólida, que ela consiga servir não só os clientes, mas também os colaboradores. Desde muito novo, eu tenho essa vontade de ser um lugar onde as pessoas queiram estar. Isso é muito difícil, sabe? Então, meu planejamento para o futuro é esse. Eu gostaria que, se acontecesse de alguém abordar algum colaborador meu, ele dissesse, não, eu tô empregado, eu tenho orgulho de onde eu tô, lá é um lugar bacana para estar, a gente ganha bem, sabe? Então, criar cada vez mais raiz sólida, atender melhor os clientes, e eu acho que é isso, né? Eu vim até aqui nessa pegada de trabalho, e por hora é consolidar, é deixar isso cada vez
cada vez mais forte. Isso Legal, é importante. Cara. Sensacional. E então, encerrando, Gabriel, como é que quem quer fazer uma fachada, quem quer trocar seu logo, quem quer fazer um totem, como é que encontra a GMS, onde que ela atua, quais os canais? Teu pitch de 30 segundos agora. Teu pitch. Aqui pode ser um pouquinho mais, né? GMS Comunicação Visual. A gente está no Google como uma das empresas mais bem avaliadas que tem. Então, a gente tem muita empresa boa de comunicação visual e, graças a Deus, a minha tá junto ali. Telefone, posso dar o telefone? Claro. Nosso Instagram, nosso WhatsApp, 984952533. Tudo que vocês precisarem em fachada, comunicação, a gente vai dar uma... Tem Instagram? Vai atender. Instagram é gms.cv. GMS Comunicação Visual, né? Uhum. Sensacional. Perfeito. É isso. Bom, Gabriel, obrigado aí pela tua participação, obrigado por compartilhar aí conosco um pouco da tua história, um pouco da GMS. Foi um papo aqui muito bom, né? Sempre, para mim, é muito interessante conhecer mais a história das pessoas, do empresário. Muita coisa eu acabo me identificando, muita coisa às vezes eu acabo pegando também de inspiração, de insight. Eu acho que é o principal motivo, né, de a gente fazer esses episódios aqui do Líder de Sucesso. E também para dar voz, né, para quem é líder, para quem realmente tem uma história que merece ser ouvida, merece ser contada, né? Então, parabéns, cara, pela tua trajetória aí, pela tua história, pela GMS também, né, por toda essa conquista e até onde vocês chegaram. E com certeza tem muito mais aí para vocês galgar pela frente, então sucesso também para vocês, tá? E, pessoal, eu sou então Thiago Balbinotti, eu faço parte aí da Plano B Martech, somos uma empresa aí de marketing e tecnologia. Quem quiser também conhecer mais o nosso trabalho, conhecer um pouco mais da nossa história, ou tirar qualquer dúvida aí sobre marketing, tecnologia, inteligência artificial, pode acessar lá o agenciaplanob.com. Também nos encontra no Instagram, Plano B_Martech. E fiquem à vontade aí para entrar em contato conosco, para conversar. A gente está à disposição aí para falar um pouquinho mais sobre toda essa onda, né, que já está aí presente no nosso dia a dia de inteligência artificial hoje, através da tecnologia, através de soluções aí de softwares, né, e sistemas que trazem performance para os negócios hoje em dia cada vez mais necessário, né, para continuar crescendo, continuar atendendo às demandas. Então, a gente fica à disposição aí. Vai ser um prazer conversar com vocês. Matheus, obrigado pela parceria aí de sempre. E aí, finaliza hoje para nós aí. Legal, obrigado a parceria de sempre aí, Thiagão. Gabriel, sensacional esse momento contigo hoje aí, obrigado pela visita. E bom, eu sou o Matheus Lorenzi, da Rosseto Lorenzi, Estratégia e Gestão de Negócios. Se você quer deixar de ser um bombeiro e se tornar um líder de sucesso, pode contar conosco, a gente ajuda vocês aí na frente de gestão, de finanças, de crescimento. Pode encontrar a gente em www.rosseto, com 2 S e 2 T's, rossetoilorenzi.com.br. No nosso Instagram também, @rossetoilorenzi, ou no meu Instagram também, pessoal, _Matheus com TH Lorenzi. Lá a gente tem vários materiais também que pode ajudar vocês. E os contatos, entre em contato com a gente se precisar. Mais uma vez, valeu, pessoal. Obrigado, Fórmula Digital. Um beijo, até a próxima. Valeu, até mais.